Eu queria conversar com vocês e compartilhar com vocês uma conversa incrível que eu tive com o Gustavo esses dias. E vou deixar na sequência, me aguardem aqui. O vídeo não tá com iluminação legal, a gente não tá planejado, não tá nada. Foi uma coisa muito assim, no supetão, que eu perguntei pra ele, filho, o que você acha? Dá pra gente conversar disso? Dá pra eu te gravar? Ok, ele aceitou, né, a situação. E aí eu tentei registrar ali pra depois trazer pra vocês, porque aquilo foi a representação de algo que eu converso com vocês e que não é uma ideia minha, é uma ideia que a Montessori traz e está trabalhando com um tema super sensível que envolve obediência, que é um tema que, né, que o pessoal fica polvoroso, né, que todo mundo quer, quero obediência da criança, quero obediência, mas uma obediência cega, às vezes uma obediência desde um lugar de autoritarismo e de imposição que não leva ninguém a lugar algum. E aí, com isso, eu quero trazer para vocês a perspectiva da criança, trazendo de verdade uma abordagem que é super delicada, que é a obediência, assim como o limite também, e eu trago para vocês a ideia de limite natural também com base em Montessori, mas uma temática super sensível, que até é também uma das ferramentas da disciplina do equilíbrio, os 3 OKs da obediência, onde a criança traz a perspectiva dela nisso. E é sensacional. Vou colocar o vídeo pra vocês e depois eu volto pra comentar. A gente começou a gravar o vídeo porque a gente tava conversando uma coisa legal aqui. E aí eu quis compartilhar. A gente tava lendo a história. Mostra a história, filho. Uma surpresa na floresta. Esse livrinho daqui, ele é bem legal. Ele é bem legal, né? E aí a gente tava falando a diferença de segredo bom pra segredo mal, né? E que às vezes a gente começou a falar de situações, né? Que pode ser que às vezes viesse um adulto e fosse desrespeitoso. Aí o Gustavo falou, o que você falou, filho? Que ninguém manda em mim. Que ninguém manda. Que eu que me mando. Aí eu falei, interessante, cara. Você mandou bem. Mesmo. Aí eu falei assim, então ninguém manda em você. Você eu que mando em mim e no meu corpo ali. Eu falei, entendi. Aí depois disso aí ele falou, ele chegou e falou assim, a não ser você, que aí você pode mandar eu tomar banho. Eu falei, mas você não acabou de falar que ninguém te manda? Que eu gosto de obedecer a minha mãe. Que você gosta de obedecer a mamãe? Sim. Por que você gosta de obedecer a mamãe? Porque eu confio em você. Você confia em mim? E eu também posso ter consequências ruins. É verdade. A gente sempre pode ter consequências, igual a gente estava falando, né? Não só isso. Porque eu gosto de obedecer a minha mãe. E por que porque você ela gosta? é super grown. E por que você gosta de obedecer a mamãe? Porque você é boa. Porque eu sou boa? Mas o quê? Eu não sei como dizer. Não sabe? Não. Eu achei interessante você falar sobre isso. Sabe por quê? Não. Porque muita gente, muitos adultos, eles focam muito e querem muito que a criança obedeça. Que eu quero. Um monte de gente procura a mamãe falando, eu quero, porque meu filho é desobediente, eu quero que meu filho me obedeça. Que a criança tem que obedecer, Aí começa assim às vezes, se você ficar quieto, eu deixo você fazer isso. Ou se você não se comportar, você vai ficar sem aquilo. E aí a gente vai pra punição, pra chantagem emocional. Igual já teve vezes, às vezes, de falar, se você não se comportar, você vai ficar sem parquinho. Se vocês não vão ter intervalo ali pra brincar, se vocês não fizerem a atividade. Tem umas coisas assim que acontecem, às vezes, até em escola, né? Infelizmente. Eu tava falando sobre isso e, às vezes, assim, é uma preocupação dos pais, é uma preocupação legítima. Só que a primeira questão ali em relação a Montessori é que Montessori, o pessoal fica às vezes assim com medo de falar algumas coisas, mas, por exemplo, existe a questão da obediência. E aí, Montessori, você sabia, filho, que a Montessori fala sobre obediência também? E pra Montessori, sabia que tem 3 níveis de obediência? Não. Sabe o que pra Se ela... ela falou, é porque é certo. Se ela falou, é porque é certo. Ela monta a glória. Ela é show de bola, né? E aí, sabe o que ela fala pra alcançar o primeiro, assim, o mais primário nível de obediência? Sabe o que precisa pra criança obedecer? Paciência. Paciência é importante, mas é mais do que paciência. Porque tem muitos adultos sem paciência, mas aí então a criança ia obedecer só porque a pessoa é paciente. Acho que tem mais que isso, né? A primeira questão, né, que você precisa ter é a criança ter admiração pelo adulto. Ser um adulto que a criança admira e quer seguir. Não significa que vai sempre fazer aquilo que você quer, da maneira que você quer. Mas você aumenta significativamente as chances disso acontecer. E eu achei muito legal você trazer isso, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Porque você acabou de confirmar aquilo que eu falo. Foi incrível. Taca aqui, carinha. Perceberam que bonitinho ele trazendo da perspectiva dele? O que isso traz? Que não precisa ser pesado.
que não precisa ser imposto, que não precisa ter disputa de poder, nem nada. E ele ratifica aqui uma coisa que cientificamente falando, né, que teoricamente eu trago para vocês, e às vezes a gente fica assim, será? Né? Muitos de vocês às vezes acham muito abstrato e às vezes acham surreal, e eu trouxe desde a perspectiva da criança a ideia que ela tem sobre a temática obediência. E aí é muito interessante, porque ele traz primeiro uma autoafirmação ali. Eu que me mando, eu mando em mim, etc. E aí eu fui trazendo, né, uma abordagem para ele usando rapport. Eu fui acompanhando ele para depois conduzir. Quando eu estava acompanhando ainda, ele vem com a frase também, que ele primeiro, só ele que se manda, de repente ele chegou e falou, não, mas você diz também tal, eu obedeço. E eu ainda questiono. Mas filho, você não acabou de falar que você só que se manda? Tipo assim, isso é um contrassenso. Como é que você tá trazendo isso agora? E aí ele traz, eu gosto de te obedecer. Basicamente, o que ele traz é, eu te admiro. E aí aqui a gente tem uma questão. Eu sempre trouxe para vocês o sentido de, sabe como a gente conquista a obediência da criança? A obediência, ela não é imposta, ela é conquistada. Desde esse lugar as coisas fluem muito mais fácil. E não se trata de não dar ordem ou de deixar a criança fazer tudo o que ela quer, muito pelo contrário. Quando a gente utiliza, né, tanto o pilar aqui da obediência, isso tudo de acordo com Montessori, tá? Quando a gente usa pilar aqui, obediência, atrelado, inclusive a limite natural, a gente tem potência, mas a gente precisa saber como trabalhar e como abordar isso. Tem pessoas que saem pela tangente e fazem um mau uso das ferramentas no intuito de manipular, no intuito, sabe, de só enganar a criança para conseguir um objetivo XYZ. A gente não precisa disso. E aí, quando a gente fala de novo de Montessori, a fala do Gustavo traz uma questão que é lapidar em relação ao primeiro nível de obediência. Quando a gente fala de primeiro nível de obediência, a palavra central aqui é admiração. A criança precisa admirar aquele adulto, admirar num ponto que ele tem prazer de seguir aquilo que o adulto está falando. Até chegar num segundo patamar de obediência, quando ele, mesmo não querendo, ele acaba obedecendo aquele adulto porque ele tem tanta admiração por aquele adulto, sabe que aquele adulto conduz, guia, orienta a atuação dele, que mesmo que não coincida com a vontade dele, ele é capaz de obedecer e deixa de fazer aquilo que ele queria. Significa que é 100%? Significa que é toda hora? Significa que é uma obediência cega? Que é uma obediência subserviente? Não. Significa que a criança deixa de questionar? Não. Principalmente quando a gente está falando de uma criança de um temperamento aí colérico, sanguíneo. Tá? E aí a gente às vezes confunde as coisas. Eu tenho um vídeo aqui que eu falei com vocês, né, de uma situação específica com o Gustavo e que eu trouxe. Algumas pessoas veem isso desde um aspecto de medo e outras veem desde um aspecto de respeito. Vocês conseguem ver medo ou respeito aqui? Quem viu o vídeo aqui vai lembrar disso. Se não viu, dá uma procurada no feed que você vai conseguir encontrar esse vídeo. E ele trazendo isso foi muito legal. Porque mostra assim, não é que qualquer adulto eu sigo, mãe. Eu gosto de ouvir o que você diz. Eu gosto de seguir o que você diz. Por quê? Porque eu te admiro. Quanto antes a gente perceber isso, mais cedo as coisas fluem. E a pergunta que eu te faço aqui para você responder honestamente, tô chegando até aqui mais perto, para você entender que realmente eu tô falando com você. Você é um adulto admirável? Você, se fosse criança, teria tamanha admiração por você, adulto, da maneira que você é, a ponto de seguir e ter vontade, e não só ter vontade, é ter prazer em seguir, ter satisfação, não ser uma coisa imposta. Você se seguiria? Você está sendo esse adulto modelo, referência para essa criança? Eu tenho, inclusive, um quadrinho aqui no escritório que vocês não conseguem ver daqui, mas a frase é o seguinte: seja a pessoa que você deseja ser por perto. Você está sendo esse adulto?